aqui aproveitando o desenho, que é uma coisa que faz bastante tempo que eu quero gravar e nunca dá certo. Eu já gravei várias vezes e mandei nos grupos, mas acaba se perdendo. Agora eu quero ver se eu coloco no YouTube pra vocês. Então eu vou fazer a folha verde oliva e branco, que é a folha, as cores mais básicas que a gente usa para fazer uma folha. Para quem não é minha aluna, mas está assistindo esse vídeo, as cores que a gente mais utiliza para qualquer elemento, seja fruta, flor, as cores que eu mais gosto. Então eu costumo explicar para minhas alunas que a folha ela não tem lado certo, eu posso fazer ela pro lado que eu quiser e que não tem jeito certo de fazer a folha, porque cada pessoa possui uma particularidade, certo? Então aqui eu preencho a folha com verde oliva, metade dela. Respeitando todos os risquinhos e detalhes da folha. A ponta da folha eu sempre pinto de verde. Essa daqui ela tem uma dobrinha ali, então depois eu vou fazer a dobrinha. Então, se fosse uma folha normal, eu iria pintar a ponta aqui normal de verde, certo? Então aqui eu vou deixar uma partezinha no centro da folha sem pintar, que é onde eu vou colocar o branco. Então aqui, ponta da folha eu considero mais ou menos a metade da folha de cima para baixo. Porque o branco, ele sobe por cima da folha, tá? Então aqui, esse espaço é mais ou menos o cabo do pincel, que é o que eu vou deixar de espaço para pôr o branco. Limpo o pincel sujo mesmo, você não precisa lavar. Eu vou passar o branco aqui no centro. Outra dica importante para fazer a folha é sempre fazer uma por uma, nunca fazer toda a parte verde e depois vir com o branco, porque não dá certo. Então aqui, sombreio bem essa parte que eu coloquei o branco. Ó, lembra que eu falei pra vocês que o branco ele ultrapassa? Então eu trabalho bem a parte onde eu coloquei. Eu quero esse risquinho mais marcado, então eu coloco um pouquinho de branco. Lembrando que o branco sempre tem que sair da onde a folha começa. Então aqui o que ela não pode ficar dividida aqui ela precisa ficar bem marcadinha para ficar assim com esse desenho bonito de folha. Ó, bem trabalhadinho, sombreado, é como se você estivesse limpando, lavando uma superfície, é como se você estivesse esfregando. Colocou muito branco, limpa bem o pincel, não coloca verde por enquanto, você volta com o verde depois da folha um pouquinho seca. Lava o pincel agora para eu fazer aquela dobrinha. A dobrinha, sempre o verde vai ser aonde a dobra tá marcada. Então aqui no caso a dobra tá marcada aqui, aonde realmente está a dobra. E a parte que fica por cima, eu vou pôr o branco. Esse branco que eu vou pôr por cima tem que ser bem marcadinho. Então, ó, eu até dou umas batidinhas aqui pra ficar como se fosse áspero e fosse a parte de cima da folha. E sombreio, a junção. O que é junção? É a emenda. Então, onde tá o verde com o branco, eu trabalho. Ó. Você viu que eu limpei o pincel e daí eu trabalho. Aqui eu quero uma pontinha bem verde. Então eu venho aqui com um pincel menor ou filete e faço essa pontinha aqui de verde. Pra ela aparecer. Aqui, tá vendo que ficou uma beiradinha? Não sei se na câmera vai dar pra ver. Ficou uma beiradinha branquinha aqui, ó. Eu venho arrumando ela, posso vir com o filete. Agora eu vou explicar para vocês o que vocês fazem depois disso. Então, para quem é iniciante, essa é a primeira forma de fazer folha. Vocês têm que saber fazer esse sombreado aqui. Sabendo fazer isso daqui, você consegue fazer a outra parte.
Então, se você está iniciante e ainda tem dúvida e não consegue executar com perfeição isso daqui, você vai fazer primeiro treinar essa forma para depois evoluir. Então, do lado que tem o branco, o lado que tem o verde, perdão, o lado que tem o verde, eu vou vir todo verde, eu vou vir com o branco aqui, fazendo esse detalhe aqui na folha. Então, eu sempre vou puxar essa, como se fosse uma vírgula para a parte de dentro, puxando sempre da onde a folha sai. Então, minha folha sai daqui. Então, essa vírgula, ela vem em direção a essa parte da folha. Então, esse vídeo vai servir para auxiliar várias alunas minhas. Porque mesmo que eu passo isso praticamente que todas as aulas, eu repito, toda vez que riscam um desenho novo, eu sempre repasso a folha, mas é importante que vocês tenham esse vídeo como auxiliador. Então, aqui do lado que tem o branco, eu vou puxar de verde. Essa folha aqui só vai ter esse lado aqui pra mim puxar, porque aqui não puxa, esse lado eu também não gosto de puxar. Poderia pôr um branquinho aqui, às vezes eu até coloco aqui, ó, tá? Mas essa aqui eu não vou puxar. E eu puxo o verde aqui por cima do branco. Então, o lado sempre usando o lado ao contrário. Agora eu vou fazer essa outra folha aqui. Então, aqui, sempre que tem, ó, tá por trás, eu já vou começar aqui com o verde pra me orientar. Aonde vai ficar melhor eu colocar a parte verde da folha. Nesse caso, vai ser mais interessante eu trabalhar desse lado aqui com o branco. Que a folha vai aparecer um pouquinho mais. Então, sempre observem o desenho que vocês estão pintando. Então, essa folha é bem gordinha, diferente da outra folha, o que é normal nos desenhos acontecer. Uma folha ser diferente da outra, porque a natureza é isso. Então, aqui o pincel sujo, só limpei, vou vir com o branco. Então, o branco sairia daqui, só que ele não aparece, ele vai aparecer a partir daqui. Limpo o pincel e agora trabalho. Sombreio, esfumo. Ó, aqui tá vendo que o branco ultrapassou um pouco do que eu queria, não tem problema. Eu sombreio normal, depois eu venho com um pouquinho de verde. Ó. Então, é esse trabalhado que eu tenho que fazer inicialmente. Aqui, daí eu vou vir do lado branco, eu venho puxando verde. Aqui eu já vou fazer uma ponta nessa folha que ela ficou sem por conta da cesta. Então, eu vou fazer uma pontinha nela aqui e já vou vir com o verde por cima do branco, dando detalhe. Aqui minha folha ficou dividida, então eu já venho corrigindo, deixo um pouquinho grosso pra tampar, porque o branco nada tampa ele, mesmo ele sendo mais claro, a cor mais clara, nada tampa ele. Aí eu venho aqui desse lado fazendo as vírgulas, que dando detalhe pra folha. Ó, sempre puxando pra cá. Aqui, como essa parte é bem grande, eu vou passar o branco. Ó, porque ela é muito grande. Limpo o pincel e trabalho esse branquinho que eu coloquei. Ó, trabalho a emenda, não trabalho lá onde eu coloquei a tinta. Eu trabalho a emenda. Eu quero que aqui fique um pouquinho mais marcado, eu coloco um pouquinho mais de branco.
Posso usar o filete para deixar mais marcado? Pode. Certo? Aí aqui em cima, onde eu fiz aquela pontinha verde, como que eu vou fazer para ela aparecer? Branco aqui em cima também. Porque daí eu sombreio e o verde aparece. Certo? Agora eu vou fazer mais uma com a dobrinha. Então, aqui, vou começar pela dobra. Lembra que embaixo da dobra é sempre verde. E eu vou escolher o verde para pôr nessa parte aqui. Importante eu ressaltar que esse desenho não é um desenho meu, eu não produzo desenhos. Esse desenho foi tirado da internet, ele é da artesã Sonalu Pinturas, que também possui canal no YouTube. Então, todos os direitos da imagem são dela. Então, aqui já passei a parte de baixo da dobrinha e o centro. Agora venho com o branco, já vou fazer a parte da dobrinha. Então, dei batidinhas e sombrei a emenda. Boa tarde. Oi. E aqui desse lado eu vou vir com o branco de novo, igual eu fiz nas outras, por cima do verde. E trabalho o pincel. Novamente, não é em cima de onde eu coloquei a tinta, é na emenda, entre o verde e o branco. Pontinha da folha. Então, pontinha da folha, eu pego um pincel menor e puxo ela. Isso é uma característica das minhas folhas, ter essas pontas puxadas, tá? Isso é uma característica de cada pessoa. Não é uma obrigação fazer. E tem as pessoas que não gostam também, que não precisa fazer. Aqui também vou puxar o verde. E aqui, ó, que eu fiz a cesta, ele apagou o
detalhe da folha. Então, eu vou voltar ele aqui, ó. Então, isso aqui eu dou uma realçada. Aqui tem os cabinhos da folha que eu faço. Então, aqui eu não vou dar sequência nessa outra folha porque ela é a mesma coisa, tá? Eu acredito que aqui já deu pra entender bem sobre o princípio da folha, certo? Ah, só que essa folha tá inteira. Então, eu vou seguir. Vou fazer mais uma com vocês. Que essa, ela tá inteira. Então, metade da folha toda verde. Metade da folha, gente, é onde tem aquele risco. Muito simples, pintar a metade da folha. A metade da ponta pro centro também é metade e a ponta da folha é toda verde. Ó, aqui eu deixo o espaço para pôr o branco. Aqui, ó, nesse espaço, então, nesse caso, para a parte de cima, eu vou pôr o branco. Coloquei, limpo o pincel e sombreio. Trabalhando bem. Tudo bem, Valeria? Sim. Você gosta do balé? Mais um pouquinho. Eu gosto de dançar. E agora eu venho do lado que eu fiz só a parte verde, eu venho dando o detalhe da folha. Sombrei um pouquinho porque ela já ficou praticamente pronta. Lavo o pincel para vir com o verde. Então, vocês puderam reparar que sempre quando eu vou fazer a troca do verde para o branco, eu não lavo o pincel. Só que do branco para o verde, eu preciso lavar o pincel, porque o branco ele tampa tudo até nessa parte, certo? Então, folhas finalizadas.